Estamos há um ano vivenciando essa questão toda da pandemia. Qual que é o impacto que nós temos em relação aos negócios? Como é que nós podemos pensar estrategicamente ao escolhermos um negócio? E como é que a gente pode olhar, por exemplo, o impacto de um negócio físico versus um negócio digital? Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar sobre duas vertentes importantes num quadrante aqui. Nós temos a vertente de queda de vendas e das condições de funcionamento no caso de um impacto por algum tipo de paralisação, como é que funciona isso e como é que isso impacta diretamente. E pegando vários exemplos e comparar o negócio físico com o negócio digital. Então fica comigo nesse vídeo e já deixa o seu like aqui, porque isso é importante, que ajuda que esse conteúdo chegue para mais pessoas, tá bom? Vamos lá? Então vamos pensar primeiramente aí uma atividade que foi diretamente impactada, né? Que é o caso, por exemplo, dos restaurantes. Qual é o impacto no caso de uma restrição de atividade com relação ao funcionamento do restaurante? As condições de funcionamento, o impacto negativo é significativo, porque à medida que eu tenho que fechar um restaurante, eu tenho um impacto significativo em relação à questão do funcionamento. Qual é o impacto das vendas, da queda de vendas, no caso de um restaurante? Isso vai depender de como é que está formatado esse negócio. Se é um negócio onde tem a possibilidade de ter, por exemplo, a retirada no local e também a entrega através do delivery, você tem um impacto menor, ainda que você tenha um grande impacto em relação à questão especificamente do funcionamento. Então, basicamente, se esse restaurante tem essa possibilidade, ele tem um alto impacto aqui, porém ele vai ter um impacto da queda de vendas menor aqui. Então, ou seja, ele se caracterizaria numa situação onde ele tem menor impacto de vendas e aí, consequentemente, estaria nesse quadrante aqui, ó, maior impacto em relação ao funcionamento com menor impacto em vendas, tá certo? Agora, vamos imaginar, por exemplo, que esse restaurante não tem entrega do delivery, ou se a forma como ele foi formatado em si privilegia excessivamente a questão da presença física. Isso pode caracterizar, por exemplo, no caso de uma churrascaria, onde você tem a questão do rodízio. Ele não conseguiu se preparar especificamente em relação a outras formas, outras maneiras, por exemplo, de atender o público, ou por características as pessoas não consomem muito ali o rodízio se não for, por exemplo, consumir no próprio local. Qual seria o impacto? Nós teria um impacto muito grande nas condições de funcionamento e também na queda de vendas um impacto muito grande. Ou seja, esse negócio tem um risco significativo. A mesma coisa nós podemos pensar, por exemplo, no caso de um negócio de beleza. Aí podemos colocar barbearias, cabeleireiros, podemos colocar serviços de limpeza de pele, a beleza como um todo, então massagem, tudo mais. Colocar, e você tem normalmente centros que reúnem os aspectos de estética e reúne também a questão de beleza, de cabelo e tudo mais. Qual é o impacto? Um exemplo prático disso aí também. A questão das noivas, por exemplo. Existe um salão aqui na nossa rua mesmo do escritório, que é um salão que eu frequento e minha esposa também frequenta, que eles são reconhecidos pelo fato de atenderem noivas. Qual foi o impacto quando há um processo de restrição em relação a esse salão? Eles têm um grande impacto. Por quê? Tem um impacto nas condições de funcionamento e um impacto na queda de venda significativo. Na prática, o salão ficou fechado, praticamente zerou o faturamento. Por quê? Talvez ele poderia pensar na questão de um delivery com atendimento em casa, não é delivery nesse caso, né? Um atendimento em casa, sim. E poderia minimizar parte do impacto, sim. Mas talvez, mesmo com esse atendimento, não seja suficiente para permitir, por exemplo, que o salão não tenha dificuldades financeiras. Então, é outro aspecto a ser pensado. Negócios que têm alta vulnerabilidade diante de um cenário como esse que nós estamos vivendo. Por que isso é importante? Porque nós estamos com mais de um ano desse cenário, considerando que nós estamos nesse momento, estou gravando o vídeo no mês de abril, no meio do mês de abril, e começou o cenário em março de 2020. E olhando para frente, a gente pode prever mais ou menos aí mais um ano pela frente. Questão toda, né, do que a gente pode ter, por exemplo, aí de imunizantes e tudo mais, mas até o final do ano, quase um ano pela frente, e vamos ver como é que vai ser as coisas. Ou seja, pensar estrategicamente em relação ao negócio é algo realmente necessário. Agora, por outro lado, aqui na Tactus nós temos inúmeros negócios que eles não tiveram um impacto direto.
Por que não tiveram impacto direto? Porque eles se encontram dentro desse quadrante, nessa fase aqui, ou seja, eles não têm restrição de funcionamento, porque eles podem trabalhar de forma alternativa, mesmo que você tenha um impacto específico, por exemplo, de não poder funcionar, como foi o caso da nossa sede aqui. Nossa sede ficou fechada durante muito tempo, o ano passado e esse ano também. Mas, apesar de nós não termos condições de trabalhar, nós não fomos impactados pelo funcionamento porque a nossa equipe trabalhou em home office. Então, eles continuaram trabalhando, só tiveram que se adaptar a uma nova realidade. E aí, olhando especificamente na questão das vendas, nós não tivemos queda de vendas. Por quê? Porque nós atendemos negócios que também não foram impactados diretamente com relação à questão toda do que nós estamos vivendo. Quer ver como isso funciona? Porque um negócio digital, quem vende através da internet, ele minimizou a questão do funcionamento, né, com relação ao impacto, porque ele pode trabalhar de casa, mesmo que tenha um time, pode colocar o time para trabalhar de casa. E em relação à queda de vendas, os negócios da internet, muitos deles, uma parcela considerável deles foi inclusive beneficiada pelo fato de poder trabalhar através da internet. Então o dinheiro, ele tem um processo de migração. Ele saiu, por exemplo, daquele restaurante físico e foi para o delivery. Ele saiu, por exemplo, ali da pessoa, por exemplo, que faria limpeza de pele, coisas estéticas e tudo mais. As pessoas começaram a sair menos e, consequentemente, talvez se cuidar menos em relação a alguns fatores. Vou dar um exemplo prático. A minha esposa mesmo que faz unha, faz cílios, faz uma série de coisas. Ela começou a fazer isso, mas com um distanciamento maior. Por quê? Não saindo de casa, a preocupação com determinados detalhes se tornou menor. Então, consequentemente, ela tirou o dinheiro daquilo e passou a migrar o dinheiro para outras fontes, como o caso do delivery, ou como o caso, por exemplo, das vendas online. E aí nós tivemos crescimento no consumo de cursos online, crescimento na venda de produtos de e-commerce, que são negócios que não tiveram esse impacto. Então, olhando para cá, quem consegue se encontrar nessa situação é uma empresa privilegiada diante de um aspecto de pandemia. Então, o que eu quero que você pense aqui estrategicamente em relação ao seu negócio? Olhando para essa situação clara aqui, se você tiver um impacto novamente por uma questão de fechamento, restrição de atividade e tudo mais, como esse impacto ele poderia causar, o que esse impacto poderia causar em relação ao seu caixa? Você tem uma reserva financeira para suprir? O que aconteceu com bares, restaurantes, lojas e tudo mais? Não conseguiram sobreviver muitos deles. Você vê, por exemplo, avenidas inteiras que tiveram seus negócios físicos fechados porque não conseguiram sobreviver diante do tamanho impacto gerado negativamente em relação a toda essa situação que nós vivenciamos. Então, ter uma visão clara e estratégica em relação ao nosso próprio negócio é fundamental. E isso pode sim representar entre você continuar com o negócio funcionando ou não. E muitos, inclusive, não continuaram com o negócio funcionando porque não se prepararam para a segunda onda que nós estamos vivendo nesse momento, onde novamente empresas tiveram que fechar. Sobreviveram à primeira onda e não conseguiram sobreviver à segunda onda porque não conseguiram, durante o período que se passou, talvez fazer uma análise mais clara e conseguir entender, através de cenários, que nós passaremos uma situação como essa. Claro que, infelizmente, nós temos variáveis incontroláveis à nossa volta que tem feito com que muitos negócios, infelizmente, tenham perdido ali a oportunidade de continuar funcionando. Se torna-se inviável chegar a um determinado ponto, por exemplo, por conta da situação atual. Mas no processo de concepção de negócio, eu quero que você tenha esse entendimento e que você entenda que se você for para um negócio digital, você vai poder construir um negócio que tem baixo impacto negativo mesmo diante de uma situação adversa como essa. Não significa que o negócio digital não tenha os seus desafios, não significa que você não precise ter uma gestão, que realmente não é uma coisa que você vai fazer assim, você vai ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Você pode sim construir um negócio altamente rentável, porém você precisa mergulhar o que é de fato ter um negócio digital.
Aqui eu estou dando para você uma noção exata de vantagens que nós temos em relação ao negócio digital em comparação com o negócio físico, tá bom? Espero que tenha feito sentido para você, que essas dicas aqui possam te ajudar de alguma forma e que, se você achar que é viável, compartilhar esse conteúdo com alguém e até um próximo conteúdo aqui na Taurus.